Oi, meus lindos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, mais uma videoaula da 8ª lição, que tem por título O Dom de Discernir o Espírito. Então, vamos fazer uma oração para que Deus venha nos abençoar. Pai, venha me abençoar, Senhor, e abençoar a cada um das tuas crianças, da sua família, do seu pai, sua mãe, e abençoa, meu Pai. Venha nos dar graça, nos dar vitória e nos ajuda, Espírito Santo. Assim eu te agradeço em teu nome. A nossa lição de hoje, ela está em 1 Coríntios 12 e 10. Vocês procurem ler, procurem entender, procurem ler mais a Bíblia sobre esse capítulo. Ali vocês vão entender melhor sobre esse dom, porque cada um é um dom, né? Então, precisamos aprender. E precisamos pedir o discernimento do Espírito, porque o dom de discernir é mais um dom que o Espírito Santo nos concede. Então, precisamos pedir o dom de discernimento, né? Porque a igreja hoje, nos dias de hoje, ela é constantemente ameaçada pelas forças espirituais. Que é ao contrário aos projetos que Deus tem para o seu povo neste mundo. E no intuito de fazer com que a igreja pare ou se desvie a atuação, né? Os espíritos malignos tentam confundir o povo de Deus constantemente. Fora os homens, né? Corrompidos pelo pecado, que inventa a espiritualidade sobre extra-bíblica. Uma informação que não está dentro da palavra de Deus. Por isso que é importante que a igreja tenha esse dom. Por isso que Deus, para proteger a sua igreja, deu esse dom para alguns. Para que a igreja não sofra. Porque a palavra de Deus diz que o diabo, que é o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida às suas ovelhas e vida completamente. Então, por isso que há a necessidade desse dom de discernimento. Porque vivemos um tempo muito trabalhoso, né? Um tempo onde tem muitas iniquidades. Então, por ter essas iniquidades sobre o mundo, o amor de muitos vai se esfriando. Entendeu? Ninguém crê mais em nada, ninguém crê mais na verdade. Eles pregam a verdade do jeito deles, do jeito que eles acham que tem que pregar. Os falsos profetas estão aí. Então, precisamos pedir esse discernimento. Então, vamos conhecendo mais de Deus. O ambiente para onde a igreja foi enviada é desafiador. Jesus preparou os discípulos dizendo: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Que está escrito em Mateus 10:16. E o que Jesus quis falar para os discípulos? Que eles iam por meio de governadores, de reis, onde ali eles iam sofrer muito. Eles iam ser torturados, iam ser mortos, iam ser maltratados por amor a ele, por amor a Jesus. Mas que eles não ficassem com medo, né? Porque Jesus estava com eles. E aqui tem duas razões principais porque Jesus serviria aos discípulos a missão. Em primeiro, é que para os discípulos para que eles não resistissem
as tribulações e as dificuldades que inesperada, né, alheia ao plano de Deus. E a segunda, para que os discípulos, identificando-se como um animal indefeso, como a ovelha. Para quem não sabe, a ovelha é uma ovelha dócil e tranquilo. Então, assim, saiba que Cristo é que nos defende. É Cristo que não é as nossas forças, mas é Cristo que defende a igreja. Então, o Senhor, quando ele estava falando que ia enviar os discípulos como ovelha frágil no meio dos lobos, é para que a fraqueza transpareça a virtude do pastor. Então, o Senhor estava advertindo ele sobre isso. E ele fala também que para ser prudente como a serpente. A serpente, gente, ela é muito, muito prudente. Como ela defende a sua própria cabeça, assim também nós temos que andar em linha reta, em razão de servir, de agir e sempre à vista a glória e o poder de Deus. Porque a cobra, a serpente, ela é surda e cega. Então, mas ela percebe. Então, por isso que Jesus manda a gente ser prudente, pra gente vigiar e pra gente perceber o que é certo ou o que é errado. A gente precisa ser prudente. Prudente é uma pessoa que é inteligente, é cauteloso e é esperto. Isso é a característica da cobra, né? Ela era prudente e esperta, ela não via, mas ela percebia o perigo. É o que vem, esse aqui pra gente também, é uma lição pra gente dias de hoje. E simples como uma pomba. Quando Jesus falou simples como uma pomba, é que a alma batizada, ela tem que se manter sempre pura aos olhos do Senhor. Como nós devemos agir e firmando a bandeira da verdade nos dias de hoje. Porque Jesus, ele garante a sua voz. Ele garante a vitória na sua voz. Quer dizer, a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Então ela segue. Quando ela está no monte de ovelha, qualquer um pode chamar, ela não vai ouvir. Mas o seu dono chamou, ela já vem. Então ela ouve a voz do seu pastor. É como nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, para que nós não viemos cair em voz estranha, que não seja a voz do Espírito Santo. Para nós não cairmos nas vozes dos falsos profetas. Então precisamos ouvir a voz do pastor. Jesus nos adverte dizendo que precisamos ser prudentes e cautelosos, procurando nos antecipar ou até mesmo evitar os perigos que nos rodeiam. Lá em Gênesis 1, e 3 e 1, diz que nós temos exemplo de Eva. Quando a Eva não percebeu que o inimigo estava por perto. Porque, gente, o inimigo, ele é muito astúcio. Ele vem, ele transfigura em anjo de luz. Quando ele foi até o jardim ali, a Eva não percebeu que o inimigo estava ali. Mas, coitada, ela foi iludida. E aí ela comeu o fruto. E ela pecou. Por isso que precisamos pedir o discernimento, que é mais um dom que o Espírito Santo nos concede. E o que Jesus... Para quê que a gente precisa pedir? Para a gente não ser influenciado com hábitos, desejos
dos, dos lobos, né? Que vivem ao nosso redor. E o que Jesus quis falar com isso? É que não perdemos a essência da santidade e a essência de Deus. Então, precisamos ser simples e prudente ao mesmo tempo. Temos que ter essas duas qualidades, né? Porque tem muita gente que se perde, tem muita gente que perde a guerra, porque eles ouvem outras vozes, a não ser a voz do Espírito Santo. Por isso que tem esse dom de discernir o verdadeiro e o falso. Quando eu ouço a voz do Senhor, eu fico surda. A gente precisa ser surda a outras vozes. A gente tem que ouvir só a voz do Espírito Santo. Então procure, crianças, ler mais a palavra, ler o livro para vocês entenderem mais sobre os dons. Porque é muito pouco tempo da gente poder estar explicando para vocês. Então pede ajuda do papai, da mamãe, para vocês lerem mais a Bíblia, para vocês lerem mais o capítulo, para vocês entenderem melhor. Por quê? Porque Satanás é perito e habilidoso no engano, na mentira e na aparência, que eu falei para vocês. O inimigo não vem com chifre e não vem com garfo. Ele se transforma em anjo de luz. Ele vem numa coisa muito boa, uma coisa que chama atenção. Então precisamos estar alerta nisso. Precisamos pedir esse dom para o Senhor. Porque o seu disfarce só é discernido através do Espírito Santo. Então, por isso que precisamos pedir a Deus para nos alertar. Quando Jesus acrescenta pureza, gente, é algo que tem que buscar. Precisamos a nossa santidade precisa estar em primeiro lugar. Para que o amor do Senhor venha transparecer na minha vida e na sua. Por isso que Jesus nos adverte. Nós temos que ser prudente e inofensivo, né? Então, precisamos pedir para o Senhor isso aí. O dom de discernimento de espírito é a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber e distinguir e diferenciar o que está oculto. Ou seja, aquilo que não vemos, não percebemos, não sentimos e não reconhecemos, né? Não reconhecemos no sentido natural. Então, precisamos pedir. Esse dom permite nos identificar o qual o Espírito está impulsionando, ou seja, influenciando a uma ação ou uma situação que nos oferece. Por isso que precisamos, gente, ler mais a Bíblia. Esse livro, vocês precisam ler e pegar as referências bíblicas e ler, para vocês entenderem. Aqui apenas é só um resumo, rapidinho, porque não tem como a gente falar tudo. Então, vocês precisam ler, vocês precisam entender, vocês precisam pedir para o papai, para a mamãe de vocês, ajudar vocês no livro, ajudar vocês na Bíblia. Então, mãe, pai, pais, ajuda o filho de vocês a ler mais, incentivem eles a ler mais o livro, a ler mais a Bíblia. Aqui é muito pouco tempo para a gente estar explicando, mas vocês em casa, nesse tempo que temos, ajuda o filho de vocês a entender melhor o que é um dom de discernir, para que a gente não venha cair, não viemos cair, sabe, em vozes que não sejam do Espírito Santo, para que o Senhor venha fazer com que nós percebemos o que é certo e o que é errado. Amém? Então, que o Senhor venha nos abençoar, que o Espírito Santo de Deus venha dar esse discernimento, para que nós venhamos entender o que é o certo e o que é errado.
Então, vamos fazer uma oração. Esse foi mais um resumo que a gente teve da lição. Espero que vocês compreenderam o que eu quis, o que eu expliquei para vocês. E procure não ficar só nas minhas palavras, só na minha... procure ler mais o livro e ler mais a Bíblia. Tá bom? Então, boa semana para vocês. Vamos fazer uma oração para agradecer. Pai, mais uma vez eu te agradeço pela sua oportunidade. E continue abençoando, Senhor, a cada um. Senhor, dê uma boa semana a cada um deles, Senhor. E abençoe a cada família e abençoe a minha. Assim eu te agradeço em teu nome, Senhor. Amém. Uma boa semana para vocês, crianças. E até a próxima.